Você já viu soldados americanos salvando o mundo em praias francesas. Já viu tanques aliados vencendo batalhas impossíveis. Já viu Hollywood transformar a Segunda Guerra em uma lenda de heróis escolhidos. Mas existe uma parte dessa guerra que quase nunca aparece nas telas. A história dos brasileiros que atravessaram o oceano, enfrentaram o frio da Itália, combateram alemães nas montanhas e voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Por que Hollywood contou tantas vezes a guerra dos outros, mas silenciou sobre a guerra que o Brasil também lutou? Durante décadas, o cinema ensinou o mundo a lembrar da Segunda Guerra de um jeito específico. Se você perguntar a qualquer pessoa sobre o conflito, ela provavelmente vai pensar no dia D, em soldados americanos desembarcando na Normandia, em tanques atravessando cidades destruídas, em pilotos britânicos nos céus, em russos avançando sobre Berlim. Hollywood construiu uma memória poderosa, uma memória de coragem, sacrifício e vitória, mas também construiu uma ausência. E essa ausência tem nome: Brasil. Enquanto as câmeras recriavam as praias da França, enquanto atores famosos vestiam uniformes impecáveis e estúdios gastavam milhões para transformar batalhas em espetáculo, uma pergunta permaneceu enterrada por décadas. Onde estavam os pracinhas brasileiros nessa narrativa? Onde estava a FEB? Onde estavam os homens que subiram Monte Castelo sob fogo alemão? Onde estavam os soldados que lutaram nas montanhas geladas da Itália, longe de casa, usando uniformes que mal protegiam do frio? Onde estava a história dos brasileiros que provaram diante da Wehrmacht que a cobra realmente fumou? Hollywood não esqueceu apenas uma batalha, esqueceu um país inteiro. Ou talvez seja pior. Talvez Hollywood nunca tenha querido olhar para essa história, porque ela não combina com o mito que o cinema vendeu ao mundo. O mito de que a guerra foi vencida apenas pelos grandes impérios, pelas grandes potências, pelos mesmos rostos que sempre ocupam o centro da tela. A história da FEB atrapalha essa narrativa, porque mostra algo desconfortável. Soldados de um país tropical, pobre, mestiço e subestimado também estiveram lá. E não estiveram como figurantes, estiveram no fronte, estiveram na lama, estiveram na neve, estiveram diante dos alemães e venceram. Para entender esse silêncio, é preciso voltar para 1944, não para os escritórios iluminados de Hollywood, mas para as montanhas frias dos Apeninos italianos. Ali, em um cenário que parecia feito para esmagar qualquer esperança, os brasileiros chegaram carregando mais do que fuzis. Carregavam dúvidas dos inimigos, dos aliados e, muitas vezes, do próprio Brasil. Quando a Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália, os alemães não viram uma ameaça, viram uma curiosidade. Para eles, a ideia de soldados brasileiros lutando na Europa parecia quase absurda. Um país de sol, calor, florestas, samba, café e futebol, enviando homens para combater em montanhas cobertas de neve. A propaganda nazista, obcecada por teorias raciais, desprezava tudo que o Brasil representava: mistura, diversidade, improviso, um povo que não cabia na fantasia de pureza que eles tentavam impor ao mundo. Mas o desprezo não vinha apenas do inimigo. Muitos aliados também olhavam para os brasileiros com desconfiança. A FEB era vista como uma força inexperiente, vinda de um país sem tradição recente em guerras modernas, usando equipamentos estrangeiros, tentando se adaptar a comandos, idiomas e táticas que não eram seus. Para alguns, os brasileiros seriam apoio simbólico. Para outros, seriam apenas mais homens ocupando espaço em uma frente difícil. Era isso que esperavam da FEB. Pouco, mas a história adora humilhar quem subestima o homem errado. Os pracinhas chegaram à Itália e encontraram um mundo para o qual não estavam preparados. O frio entrava pelos ossos. A neve era uma inimiga silenciosa. A lama transformava cada passo em esforço. O terreno montanhoso favorecia os alemães. As posições inimigas estavam protegidas por metralhadoras, minas, artilharia e soldados experientes, muitos deles endurecidos por anos de guerra. Não era um filme. Não havia trilha sonora subindo no momento heróico. Não havia câmera lenta. Não havia final garantido. Havia homens de verdade, muitos vindos do interior do Brasil, de famílias simples, de cidades pequenas,
de lugares onde a guerra parecia algo distante demais para ser real. Alguns nunca tinham visto neve. Muitos nunca tinham saído do país. E de repente estavam ali em um continente devastado, enfrentando um dos exércitos mais temidos da história. É aqui que Hollywood costuma escolher seus heróis. Mas por algum motivo, esses heróis não serviram para Hollywood. Talvez porque não falassem inglês. Talvez porque não tivessem sobrenomes que cabiam facilmente nos cartazes americanos. Talvez porque seus rostos lembrassem demais o Brasil real. Branco, negro, pardo, caboclo, filho de imigrante, filho de trabalhador, filho de um país que o mundo raramente enxergava como protagonista. E talvez seja exatamente por isso que essa história precisava ser contada. Monte Castelo se tornou um dos grandes símbolos dessa jornada. Uma montanha estratégica, fria, brutal, defendida por alemães bem posicionados. Antes da vitória, houve fracassos. Houve sangue. Houve tentativas que não deram certo. Houve brasileiros caindo na encosta e uma pergunta cruel pairando sobre todos. Será que a FEB conseguiria? Os alemães acreditavam que não. Alguns aliados duvidavam. O mundo nem prestava atenção. Mas os pracinhas voltaram. Essa é a parte que o cinema deveria ter mostrado. Homens que erraram, aprenderam e retornaram. Homens que sofreram com o frio, com a morte dos companheiros, com o peso de representar um país inteiro. E ainda assim continuaram. A FEB não venceu porque era perfeita. Venceu porque se adaptou, porque observou, porque aprendeu na dor, porque transformou o improviso em arma e teimosia em estratégia. Quando Monte Castelo caiu, não foi apenas uma posição alemã que mudou de mãos. Foi uma mentira que começou a desmoronar. A mentira de que aqueles soldados tropicais não aguentariam. A mentira de que o Brasil não tinha lugar naquela guerra. A mentira de que coragem só vestia certos uniformes, falava certos idiomas e vinha de certas nações. Mas o mundo não viu essa cena no cinema. Não do jeito que viu a Normandia. Não do jeito que viu Bastogne. Não do jeito que viu Iwo Jima. E essa é a pergunta que incomoda. Por quê? Por que uma batalha como Monte Castelo não virou uma grande produção internacional? Por que os pracinhas brasileiros não ganharam o mesmo tratamento épico dado a outros soldados aliados? Por que a imagem da cobra fumando não entrou na cultura popular mundial como símbolo de resistência? A resposta não está em uma única proibição escrita, em uma porta trancada ou em um documento secreto de Hollywood dizendo "não contem a história do Brasil". O silêncio é mais profundo do que isso. Ele nasce de escolhas. Escolhas de mercado, escolhas culturais, escolhas políticas, escolhas de memória. Hollywood conta histórias que o público americano reconhece como suas. Conta guerras onde seus soldados são o centro. Conta batalhas que reforçam sua própria mitologia nacional. E quando a Segunda Guerra virou um grande palco cinematográfico, os papéis principais já estavam distribuídos. Aos americanos, o salvador. Aos britânicos, o aliado nobre. Aos soviéticos, o gigante brutal do leste. Aos outros, quando muito, pequenos espaços na borda da tela. O Brasil ficou nessa borda. E com o tempo, a borda virou esquecimento. Mas o esquecimento internacional só foi possível porque o próprio Brasil também falhou em proteger essa memória. Quando os pracinhas voltaram, encontraram um país que não sabia muito bem o que fazer com eles. Homens que tinham lutado contra o fascismo na Europa retornavam para uma nação ainda marcada pelo autoritarismo do Estado Novo. Eles carregavam uma contradição perigosa. Tinham arriscado a vida em nome da liberdade lá fora, enquanto a liberdade ainda era limitada dentro de casa. Veteranos assim incomodam, porque voltam com histórias, voltam com comparação, voltam com consciência, voltam sabendo que enfrentaram a morte e, por isso, já não aceitam tão facilmente o silêncio. Então, pouco a pouco, a memória da FEB foi ficando menor do que deveria. Em vez de ocupar o centro da identidade nacional, virou nota em livro didático. Em vez de grandes filmes, ganhou poucos registros. Em vez de monumentos vivos na cultura popular, ficou guardada em fotos antigas,
medalhas esquecidas, relatos de família e nomes que muitas vezes só os descendentes ainda lembram. Hollywood não precisou apagar sozinha. O Brasil ajudou quando não contou sua própria história com a força que ela merecia. E esse talvez seja o ponto mais doloroso, porque nenhum estúdio estrangeiro tem obrigação de amar nossos heróis mais do que nós mesmos. Nenhuma indústria de cinema vai transformar a FEB em lenda mundial. Se o próprio povo brasileiro cresceu sem aprender direito quem foram aqueles homens. Enquanto jovens americanos cresciam vendo filmes sobre seus avós na guerra, muitos jovens brasileiros cresciam sem saber explicar o que foi Monte Castelo. Isso não é apenas uma falha escolar, é uma ferida na memória nacional, porque um povo que não conhece seus heróis acaba adotando os heróis dos outros. Aprende a se emocionar com bandeiras estrangeiras, com sacrifícios estrangeiros, com batalhas estrangeiras, enquanto os próprios pracinhas permanecem em silêncio, esperando alguém abrir a gaveta da história e dizer: eles também estavam lá. E estavam. Na Itália, nas montanhas, no frio, nas trincheiras, sob fogo alemão. Eles estavam lá. E talvez seja por isso que o silêncio de Hollywood sobre o Brasil na Segunda Guerra incomode tanto. Porque não se trata apenas de cinema. Não se trata apenas de ausência em filmes. Trata-se de quem recebe o direito de ser lembrado como herói e quem é empurrado para o rodapé da história. Hollywood entendeu cedo que a Segunda Guerra não era apenas um evento militar. Era uma fábrica de mitos. Cada filme sobre o dia D, cada soldado americano mostrado sacrificando a própria vida, cada cena de bandeira tremulando sobre ruínas, ajudava a construir uma memória coletiva. O público via, chorava, lembrava e ensinava aos filhos. Assim nascem os heróis culturais. Mas enquanto isso acontecia, os pracinhas brasileiros permaneciam quase invisíveis. Não porque faltasse drama. Drama havia de sobra. Homens atravessando o Atlântico sem saber se voltariam. Soldados tropicais enfrentando neve pela primeira vez. Um exército improvisado lutando contra veteranos alemães em uma das frentes mais difíceis da Europa. Monte Castelo, Montese, Fornovo di Taro. Prisioneiros alemães se rendendo a brasileiros. A cobra fumando diante de um mundo que achava que ela jamais acenderia. Se isso tivesse acontecido com outro país, talvez já tivesse virado uma trilogia. Talvez já existissem filmes milionários, séries, jogos, pôsteres, cenas famosas, discursos repetidos em escolas, personagens conhecidos no mundo inteiro. Mas aconteceu com o Brasil. E o Brasil, para o cinema internacional, raramente é protagonista de guerra. O Brasil é paisagem, exotismo, carnaval, floresta, praia, alegria, caos, pobreza ou violência urbana. Quando a câmera estrangeira olha para nós, quase nunca procura nossos soldados em uma montanha italiana. Quase nunca procura nossa coragem em uma trincheira congelada. Quase nunca aceita que também tivemos homens capazes de enfrentar a máquina nazista e vencer. Essa é uma das razões do silêncio. A narrativa global da Segunda Guerra foi organizada ao redor de poucos centros de poder. Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, Alemanha, Japão. O resto do mundo aparece como detalhe, como apoio, como colônia, como cenário, como nota breve antes da próxima grande batalha. Mas a Segunda Guerra foi mundial de verdade. E se foi mundial, então a memória também deveria ser. Onde estão os filmes sobre os indianos que lutaram pelo Império Britânico? Sobre africanos enviados para campanhas que não eram deles? Sobre latino-americanos que contribuíram de formas que quase ninguém conhece? Onde estão os brasileiros da FEB que deixaram suas casas, cruzaram o oceano e enfrentaram alemães nas montanhas da Itália? Eles existiram, eles lutaram, eles morreram. Mas para Hollywood, durante décadas, eles não foram comercialmente convenientes. E aqui entra uma verdade fria. Hollywood não é apenas arte. Hollywood é indústria. E indústria calcula. Calcula bilheteria, mercado, idioma, identificação, elenco, apelo internacional. Um filme sobre soldados americanos já nasce com público garantido nos Estados Unidos. Um filme sobre brasileiros na Itália
precisaria primeiro ensinar ao mundo que essa história existe. E ensinar custa dinheiro. Arriscar custa dinheiro. Mudar a narrativa custa dinheiro. Então a indústria escolheu o caminho mais fácil. Repetir as histórias que já vendem. Normandia, Pearl Harbor, Bastogne, Berlim. Sempre os mesmos mapas, os mesmos rostos, os mesmos uniformes no centro da tela. Enquanto isso, Monte Castelo ficou esperando. Fornovo ficou esperando. A FEB ficou esperando. Mas o silêncio não é apenas culpa de Hollywood. Existe uma pergunta ainda mais incômoda. Por que o próprio Brasil não transformou essa história em uma grande memória nacional? Por que os pracinhas não ocupam no imaginário brasileiro o mesmo espaço que soldados americanos ocupam no imaginário dos Estados Unidos? Por que tantos brasileiros conhecem mais o Capitão América do que Mascarenhas de Moraes? Por que sabem mais sobre o resgate de um soldado fictício do que sobre homens reais que carregaram a bandeira do Brasil na Itália? A resposta dói. Porque durante muito tempo, o Brasil tratou sua própria participação na guerra como algo distante, desconfortável e mal resolvido. Os pracinhas voltaram para um país que não estava preparado para recebê-los como símbolo de liberdade. Eles tinham lutado contra regimes autoritários na Europa, mas voltavam para um Brasil que ainda vivia às sombras do autoritarismo. A presença deles era heróica, mas também política, e heróis políticos podem ser perigosos para governos que preferem silêncio. Assim, muitos veteranos foram esquecidos. Alguns receberam pouco apoio, outros carregaram traumas sem nome. Muitos voltaram para cidades pequenas, para trabalho simples, para uma vida comum, enquanto aquilo que viveram na Itália parecia grande demais para caber em conversas de família. A guerra ficou guardada, em medalhas, em fotografias, em cicatrizes, em pesadelos, em histórias contadas baixinho por avós que às vezes choravam antes de terminar. E quando uma história não é contada em casa, não chega ao mundo. Hollywood ignorou porque o Brasil também não gritou alto o suficiente, não transformou seus pracinhas em mitologia popular, não colocou Monte Castelo no centro da cultura nacional, não ensinou com força suficiente que aqueles homens não foram figurantes da guerra dos outros. Foram protagonistas de uma parte da nossa história. E esse apagamento tem consequências. Quando um povo não vê seus próprios heróis nas telas, começa a acreditar que seus heróis não existem. Quando só vê coragem com sotaque estrangeiro, começa a achar que a coragem brasileira é menor. Quando aprende que o mundo foi salvo sempre pelos outros, esquece que também teve avós e bisavós que colocaram o corpo diante do perigo. Esse é o verdadeiro poder do cinema. Ele não apenas entretém, ele decide quem será lembrado, decide quais rostos virão símbolo, quais bandeiras emocionam, quais batalhas parecem importantes, quais mortes merecem trilha sonora. E por 80 anos, quase não houve trilha sonora para a FEB. Mas talvez isso esteja começando a mudar. Não porque Hollywood decidiu, de repente, olhar para os pracinhas, mas porque brasileiros começaram a fazer a pergunta certa. Porque ninguém contou isso para nós. Porque eu cresci sabendo de batalhas estrangeiras, mas não sabia o suficiente sobre Monte Castelo. Porque ouvi falar de tantos heróis de fora, mas quase nada sobre os homens que fizeram a cobra fumar. Essa pergunta é perigosa, porque toda memória começa com uma pergunta. E toda pergunta, quando repetida por muita gente, vira movimento. Hoje, cada vídeo, cada livro, cada documentário, cada canal, cada conversa sobre a FEB é uma forma de romper o silêncio. Talvez não tenhamos os bilhões de Hollywood. Talvez não tenhamos os maiores estúdios, os maiores atores, os maiores efeitos especiais. Mas temos algo que nenhuma indústria consegue fabricar sozinha: a obrigação moral de lembrar os nossos. Porque os pracinhas não precisam de mentira. A verdade deles já é forte o bastante. Eles não precisam ser transformados em super-heróis. Foram homens comuns, e isso os torna maiores. Sentiram frio, medo, fome e saudade. Escreveram cartas, viram amigos morrer, subiram montanhas, enfrentaram soldados que os desprezavam e voltaram carregando uma história que o Brasil demorou demais para escutar.
Hollywood pode ter ignorado. Os livros podem ter resumido. A memória oficial pode ter falhado. Mas nada disso apaga o que aconteceu na Itália. O Brasil esteve na Segunda Guerra. A FEB lutou. Os pracinhas sangraram. Monte Castelo caiu. Fornovo viu alemães se renderem. E a cobra fumou. Talvez o mundo nunca tenha visto essa história no cinema com a grandeza que ela merece. Talvez ainda falte o filme definitivo, aquele que mostre ao mundo que brasileiros também estiveram no fronte, que também enfrentaram o fascismo, que também carregaram o peso da guerra nas costas. Mas enquanto esse filme não vem, resta a nós contar. Contar para quem não sabe. Contar para quem esqueceu. Contar para quem acha que o Brasil não tem heróis. Contar porque cada pracinha esquecido é uma parte do país enterrada em silêncio. E se Hollywood não contou essa história, talvez seja porque ela nunca pertenceu a Hollywood. Pertence a nós. Pertence aos filhos e netos daqueles soldados. Pertence às cidades de onde eles partiram. Pertence aos nomes gravados em monumentos que pouca gente visita. Pertence aos homens que subiram montanhas geladas enquanto o Brasil inteiro parecia distante demais para ouvi-los. O silêncio de Hollywood só vence se o nosso silêncio continuar. E é por isso que essa história precisa ser repetida. Não por ódio, não por vaidade, mas por justiça. Porque um povo que esquece seus heróis entrega sua memória para os outros escreverem. E quando os outros escrevem por nós, quase sempre nos deixam fora da cena principal. Durante décadas, fizeram isso com a FEB. Transformaram os brasileiros em ausência. Mas ausência não é destino. A partir do momento em que lembramos, o apagamento começa a falhar. A partir do momento em que contamos, os pracinhas voltam a marchar na memória. A partir do momento em que um brasileiro descobre que a cobra fumou, Hollywood perde o monopólio da história. Então, quando alguém perguntar por que Hollywood silenciou sobre o Brasil na Segunda Guerra, responda com a verdade. Porque essa história não cabia no mito que eles queriam vender. Porque o mundo se acostumou a ver o Brasil como coadjuvante. Porque a indústria prefere repetir heróis conhecidos. Porque o próprio Brasil demorou para honrar seus combatentes como deveria. Mas responda também que esse silêncio está acabando. Acabando cada vez que alguém aprende o nome da FEB. Cada vez que alguém fala de Monte Castelo. Cada vez que alguém lembra dos pracinhas. Cada vez que uma nova geração entende que o Brasil não assistiu à Segunda Guerra de longe. O Brasil foi. O Brasil lutou. O Brasil venceu. E mesmo que Hollywood nunca tenha dado a esses homens a tela que mereciam, nós ainda podemos dar a eles algo mais importante: memória. Se essa história te fez olhar para a participação do Brasil na Segunda Guerra de outro jeito, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer a FEB, porque se nós não contarmos a nossa história, ninguém vai contar por nós.